Oi, gente. Acho que tem algum problema, né? Ô, Mar, você tá logada como Zilvete, é isso? Não. Bruno. Cláudio, sou eu que estou logado aqui como Zilvete. Bruna, qual que é o seu? Fala você agora. Eu consigo renomear aqui o nome, pelo menos, para poder não ter essa confusão. É porque você tá como host. Como você entrou como Zilvete, né? Aí você tá como host. Então, você tem que interromper a gravação, porque senão vai ficar esse pedação. E você tá incumbido, inclusive, de liberar todo mundo, a não ser que você saia ou me transfira o host, o que você achar melhor. Não, sim, tem um outro problema, viu, Cláudia, que tá os nomes de quem tá entrando, tá o nome da Bruna, não tá o nome deles. É isso que eu tô querendo consertar antes. Entendi. Quer ver, ó? Espera um pouquinho, deixa eu só achar quem é você aqui, só um minuto. Eu abri minha câmera para facilitar. Então, Marcela, calma, Marcela, 27. Tá, Marcela, eu consegui. Você seria... Fala um pouquinho, Cláudia, só para ver quem que é você. Eu tô como Zilvete. Tá, aqui achei você. Esse sou eu. E quem é que tá aqui? Quem é você, Renato, que tá aqui? Ou é você, Bru, que não falou ainda? Tá conectando o áudio, acho que ainda não consegue. Acho que essa é a Bruna. Deixa eu ver quem vai entrar aqui, só um minuto. Eu não sei se na hora de criar o link tinha que ter colocado alguma informação do tipo. Nunca aconteceu isso. Eu preciso identificar quem é que tá entrando agora. Ó, aqui eu já achei o Renato. O Renato também abriu aí. Talvez esse que está conectando seja o Dr. Fernando, então. Isso. O seu mudou, né? Agora mudou. Agora tá ok. Tá, ótimo. Eu vou ver depois o que aconteceu, viu, Cláudia? Porque isso aqui nunca aconteceu na hora que a gente cadastrasse. Achei estranhíssimo isso. Eu não sei se o Renato teve o mesmo problema. Eu sempre me inscrevo tipo umas 10h20, né? E quando eu fui me inscrever hoje, já não estava aparecendo aquele lance de eu preencher meu nome e meu e-mail. Então, acho que foi aí. Mandou vir direto. Entrou direto. É possível que aconteça com todo mundo que for entrar aí. Vai ser todo mundo entrando como Bruna. Vai ser várias Brunas. Sim, vai ter que renomear todo mundo. Olá, pessoal. É a Mariana. E eu também estou como Bruna, né? Tá, eu vou te dar você, Mariana. Tá ok. É Mariana Francisco. E também veio direto, tá? Não teve link de inscrição. Sim, dessa a gente vai estudar aqui o que aconteceu em relação... eu achei o Dr. Fernando também. Pera um minutinho. Obrigada, a gente vai estudar o que aconteceu na hora de criação do link. Pô, a Bruna vai sair bem informada daqui hoje. Tô também com meu nome de guerra aí, né, Bruna? Agora consertou. Ai, gente, muito bom. Dos participantes, vocês não conseguem mudar o nome por vocês, né? Aqui nas opções de nome. Deixa eu tentar. De repente a gente pode fazer uma introdução. Exato. Só explicando que teve esse problema. Renomear, tem sim, renomear. Tá, ótimo. A gente faz essa introdução, fala quem quiser. Foi tem só... vai ligar, né? Fala que foi só uma questão de configuração da live, depois eu vejo com o Gui aqui o que aconteceu de fato, porque isso aqui tá muito estranho. Tem 3 pessoas na sala de espera. Você não consegue liberar daí, né, Cláudia? Você quer que eu te... Não. Eu acho que como as pessoas talvez não conseguiram, acredito que como a gente também não conseguiram se inscrever previamente, talvez seja... Por isso que bom, não sei se a gente manda um e-mail de novo agora, eu não sei, gente, estou pensando aqui... porque já tem bastante gente para entrar aqui. Então beleza. Precisa liberar, só que tem que fazer esse comentário. Eles estão entrando com o nome Vamos por partes aí. A gente precisa aqui de uns 5 minutinhos para a gente conversar sobre a live, e aí na introdução a gente fala que houve uma questão técnica e pediria que cada participante ajustasse o seu nome. Acho que a gente consegue. Isso. Tá bom? Cláudia, você consegue liberar as pessoas aqui na sala de espera? Não, você está como host. Tá. Você tem que me dar o host, aí eu consigo liberar. Eu vou então sair, você consegue... Acho que se você logar, você já entra como host, né, na conta do Zilvete. Ele vai jogar, acho que aleatoriamente, ou vai derrubar a reunião, né? Eu já vi acontecer as duas coisas.
Eu acho que é melhor você me transferir o host antes de você sair. Vê se foi agora. Agora sim, agora apareceu para mim aqui. Aí você tá vendo que na lista aparece tudo Bruna Berti, né? Essa que é a questão. Gente, que loucura. Então, eu vou sair aqui, então, para vocês poderem debater, e aí, se acontecer alguma coisa, você me dá um toque, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigado, gente. Bom, a Bruna estará presente, né? Vamos lá. Vamos fazer... A gente tinha combinado de entrar 10 minutos antes, mas não rolou, né? Por conta disso, então... Bom, eu levantei aqui alguns... Dentro daquele... Bom dia a todos. Bom dia, estamos nesta quinta-feira, começando mais uma live de Zilvete Advogados, com a presença da Marcela e do Renato, e de várias Brunas Berti, né? Estou vendo por aqui. Então, houve uma falha na nossa configuração. Se vocês quiserem se identificar pelo nome, vocês têm que ir na configuração do Zoom e mudar o nome, como nós fizemos. Mas, isso, claro, se vocês assim entenderem. De modo que a gente pede desculpas aí pelo nosso equívoco de configuração. De qualquer modo, o importante é que nós estamos aqui nessa live com vocês. A Marcela vai dizer para a gente como nós vamos nos comportar em termos metodológicos, qual abordagem que a gente vai ter, porque é muita coisa e a gente resolveu dividir por temas para ficar mais fácil para todos, né? Espero que vocês gostem, é um prazer estar falando com vocês. E, Marcela, então você começa dando o tom da nossa reunião de hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos, é um prazer voltar aqui para as lives. Fiquei semana passada, foi um tema muito interessante, eu não participei, e agora estamos de volta com outro tema que eu considero muito interessante, que é o mercado imobiliário. Vamos falar um pouco desse cenário, desse mercado, a questão de investimento, né? O Brasil ele é um país que aceita bem essa modalidade de investimento, os brasileiros buscam, né, no mercado imobiliário, muitas vezes, seja através de aquisição de imóveis, posterior venda, locação, seja através dos fundos. Então, a gente vai trazer aqui hoje alguns aspectos desse mercado imobiliário, vamos falar um pouco sobre estruturação, vamos falar um pouco sobre as modalidades de investimento e suas características, seus aspectos jurídicos, e também os aspectos tributários, né, desse mercado. Então, vamos falar sobre os fundos, né, que são já um meio bem consolidado de investimento. Vamos explicar um pouco as características, as diferenças, as vantagens, né, e desvantagens de investir num fundo ou de adquirir seu próprio imóvel para fins de investimento. Vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é a multipropriedade. É uma modalidade de negócio que ainda engatinha um pouco aqui no Brasil, não é tão popular, lá fora já é bem mais difundida, mas que já existem algumas discussões no judiciário, já existem alguns aspectos que são importantes a gente tratar aqui. Então, vamos passear um pouco por esse mercado aí, imobiliário, e falar um pouco sobre os aspectos que nós entendemos mais relevantes e que a gente observa que existem algumas dúvidas por parte dos nossos clientes e colegas. Muito bom. Então, vamos começar então com essa ideia de que você trouxe de multipropriedade. Você acha interessante já definir? Você quer começar pelos fundos? São dois temas muito importantes. Acho que a gente pode falar um pouco dos fundos e depois a gente vai trazendo para a multipropriedade, que certamente vai rolar bastante debate aqui. Acho que é um tema onde a gente consegue explorar mais as dúvidas com calma para os nossos ouvintes, né? Os fundos imobiliários, vamos lá. Esse é um ponto importante. Então, os fundos imobiliários, a gente tem aí um crescente apetite pelos fundos imobiliários, até pela rentabilidade, pelo momento que a gente vive.
todo fundo imobiliário é fundo estricto sensu ou pode ser um investimento chamado de fundo imobiliário, mas de fato não é? Essa é a primeira provocação que eu te faço, já te colocando na fogueira, como só acontecer, doutora Marcela. Os fundos imobiliários, eles têm algumas vertentes, né? Tem os stricto sensu, que são aqueles fundos que destinam a aplicação financeira para um empreendimento específico, é o que a gente chama de fundos de tijolo, né? Mas também eles podem ocorrer, esses são, obviamente, os mais tradicionais, os mais presentes, mas eles também, a gente consegue, tem duas modalidades, que seriam os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem não nos empreendimentos propriamente ditos, mas em títulos imobiliários, então, CRI, LCI, então, não seria um fundo estrito sensu, apesar de estar fazendo um investimento dentro do mercado imobiliário, e também a gente tem os denominados fundos híbridos, que misturam um pouco tanto o que a gente chama de fundo de tijolo, como o que a gente chama de fundo de papel. Então, temos essas três espécies de fundos, né, que tem bastante aplicabilidade aqui no Brasil, né? Majoritariamente a gente fala em fundos stricto sensu, são fundos que destinam o capital para um empreendimento específico, ou conjunto de empreendimento específico, mas também existem essas duas outras modalidades que também estão presentes. Tá, então, vamos lá, Renato. Eu gostaria de falar bom dia, Renato. Muito bom dia, um prazer participar de mais uma live aqui com vocês, falando desse assunto tão bacana e instigante. Eu acabei entrando aqui no meio da fala, mas para comentar o que a Marcela falou, né? Para a gente tentar fazer esse debate aí, essa troca de ideias, sempre que surgir algum insight aí para a gente. No caso dos fundos imobiliários, esse investimento que chegou aí tomando o mercado, negociado em bolsa de valores, pessoa física entrando com força nesse tipo de investimento, atraído por rendimentos, por uma tributação favorecida para as pessoas físicas, né? Mas antes de falar dessas particularidades da tributação, o que é interessante no meu modo de ver falar, o investidor, né, a pessoa que adquire uma cota do fundo imobiliário, ela não está comprando nenhum imóvel, né? Ela está se tornando cotista de um fundo que é um condomínio fechado, né, que não dá a ela nenhum direito real de propriedade. Então, assim, existe aí uma cadeia de relações, só para a gente deixar alinhado, né? Então, o investidor compra a porta integraliza o valor dessa cota subscrita e o fundo, de acordo com as características dele, como a Marcela bem apontou, ele faz os investimentos. Então, o investidor em si, ele não se torna proprietário de nenhum imóvel, né? Então, logo, como consequência, ele também não responde por eventuais dívidas ou problemas destes imóveis. A responsabilidade do investidor, do cotista do fundo, ela é exclusivamente quanto à sua integralização de cota, né? Então, acho que é mais um complemento aí, um acréscimo para a gente começar falando sobre esses fundos imobiliários. Então, esse é exatamente o grande ponto, né? As pessoas, quando buscam investir nesse mercado, né, pensam, olha, eu preciso adquirir um imóvel, vou gastar muito dinheiro, vou pagar imposto, vou ter que registrar, pagar emolumentos, pagar um monte de coisas, e o fundo, ele tira toda essa questão, porque você está fazendo investimento no fundo, você não está adquirindo imóvel, como o Renato bem colocou, você não se torna proprietário do imóvel, o imóvel ele não é seu. A tua obrigação é exatamente essa, ela é limitada a integralizar o seu investimento ali. Isso parece simples, mas gera um impacto tanto para o investidor como no meio jurídico propriamente dito, porque, evidentemente, você não tem, diferente de quando você compra um imóvel, você não tem o seu direito real de propriedade, você não tem o direito de uso, gozo e fruição daquele imóvel, mas os ônus, né, desses direitos também não entram. Então, não existe eventuais responsabilizações do fundo não são refletidas para o investidor, então o investidor ele não tem o seu patrimônio pessoal afetado por isso,
Ele não tem qualquer tipo de responsabilização civil, tributária, enfim, qualquer tipo de responsabilização no que diz respeito àquele fundo. E acho que outro ponto importante, outra vantagem muito importante, é que se existe algum problema dentro do fundo, o capital do investidor ele é garantido. Então, a partir do momento que o administrador, né, ele tem algum problema, ele é desconstituído por alguma razão, aquele capital investido ele permanece lá até que se nomeie um novo administrador, se nomeie um novo responsável por esse fundo para que possa continuar as suas atividades. Então, é um fundo que ele protege o investidor, ele limita os riscos e as exposições desse investidor, além de ser, evidentemente, muito mais acessível, né? Porque não todos aqueles gastos que eu comentei, com aquisição de imóveis, tudo mais, eles não entram, né? Basta que se integralize aquela cota de investimento e as obrigações do investidor estão regularizadas. Então, ele tem esse viés de proteger, né, o investidor, ele não expõe tanto o investidor, o que é muito interessante, e por isso que é tão atrativo e é um mercado que está crescendo de forma exponencial. Então, vamos lá. As diferentes Brunas Berthes aqui presentes investem num fundo imobiliário. O fundo imobiliário não vai adiante. O capital que eles colocaram vai todo embora. E o condomínio, vamos dizer, o condomínio de investimento, como o Renato mencionou, fica devendo ainda. Fica devendo para os credores que eventualmente existissem ou existiram no investimento do fundo. O investidor não teme nada, não vai nada para ele, não sobra nada para ele, porque é a mesma coisa que no condomínio. As dívidas do condomínio podem cair sobre os proprietários, sobre os condôminos. Como é que você faz esse paralelo? Não, nesse caso não. As dívidas, as responsabilizações, eventuais execuções que venham para o fundo, eles não interferem no capital do investidor, né? Ele não responde pessoalmente dentro do seu capital por eventuais problemas aí que surjam no fundo. E esse capital que está no fundo, que faz parte do fundo, ele também fica protegido, né? Porque a partir do momento que existe um problema de gestão do fundo, o dinheiro que veio do investidor ele não é afetado, mesmo aquele capital que está integralizado para o fundo. Então, esse risco que o investidor ele tem, eu vou dar meu dinheiro, se o administrador ele fizer alguma besteira, eu vou perder meu dinheiro, esse risco ele não surge dentro desse cenário, porque esse capital ele fica protegido. Então, o capital investido fica protegido, eu não perco? Não perde. Então, o que a gente perde, então? O fundo, o investidor, ele não perde por responsabilidade do fundo, né? Eu vi até que surgiu uma pergunta aqui no chat falando de risco de penhora. Então, o capital investido, ele seria passível de penhora em um caso de uma ação do pessoal contra o investidor. Então, eu investi dinheiro lá num fundo, eu pessoalmente estou sofrendo uma ação de execução, evidentemente que esse dinheiro ele pode aparecer numa ação pessoal minha, não numa ação pessoal do fundo, tá? Tem a separação aí das responsabilidades. Com relação aos riscos de investimento, eles existem, mas eles não surgem por conta de uma má gestão, por um problema judicial de execução. Eles são os riscos inerentes dos investimentos, né? Eu quero dizer que ficar protegida no aspecto jurídico de possíveis execuções, possíveis indenizações que venham a ser pagas, são protegidos dentro desse âmbito, mas evidentemente, como todo investimento, surgem os riscos como normais dentro de cada modalidade de investimento que surge, né? Muito bem. E o fundo paga imposto? Ou quem paga o imposto é o investidor do fundo, Renato? Quem paga imposto no fundo? O fundo é responsável por imposto de renda, por exemplo? Quem paga o imposto disso? Essa é uma das grandes atratividades aí que se vendem, né, quando se fala do investimento em fundo imobiliário, né? Então, assim, o rendimento do fundo
obtido com rendimento, ou o rendimento do fundo e o ganho de capital, ele não é tributado no fundo. Então, o fundo, quando tem rendimentos e ganho de capital, ele não sofre a tributação, nem do IR, nem do IOF. Tá? Porém, quando esse fundo repassa o rendimento para os seus beneficiários, esses rendimentos de capital eles são tributados na pessoa dos beneficiários, exceto se forem pessoas físicas, onde tem uma isenção com relação ao imposto de renda. Então, vamos lá. Cotista, pessoa física de fundo imobiliário, que tenha menos de 10% das cotas disponíveis do fundo, de um fundo negociado no mercado da Bolsa de Valores, da B3, e com mais de 50 cotistas, essa pessoa física ela tem isenção com relação aos rendimentos recebidos em razão da valorização aí das suas cotas, dos dividendos, etc. Então, existe aí esse atrativo para o investidor pessoa física no caso. Então, vamos lá. A gente tem o pessoal aqui se reúne para montar um fundo. Aí o fundo investe num imóvel. Esse imóvel é construído, é vendido, tem um ganho da venda e esse ganho é pago para o fundo. No momento que é pago para o fundo, esse rendimento não é tributável. Correto. Agora, se eu invisto numa SPE, por exemplo, eu invento numa sociedade de propósito específico, construo um prédio, vendo o prédio, a SPE é tributada? A construtora, o SPE? No caso da SPE, é a tributação. E aí ela passa o rendimento já líquido, já tributado para o fundo. Para os sócios, no caso, né? Os sócios... Não, mas do fundo que investiu, não o sócio. A SPE, o fundo é sócio de uma SPE, que é o que acontece na prática, né? Então, os fundos investem em imóveis, compra, venda, construção, retrofit, etc. Então, esse fundo tem um dinheiro disponível, se capitaliza e põe lá 10 milhões, 20 milhões no imóvel. Aí ele investe 20 milhões, tira 25 milhões. Esses 25 milhões que não são tributados, mas a construção do prédio, sim, é tributada, né? Então, a operação de construção e incorporação, só para a gente ver que é tributado, depois é pago para o sócio. No pagamento, no momento que é pago, não é tributado, mas vai ser pago em algum momento? Vai ser pago na hora em que esse recurso, esse rendimento for revertido para os cotistas. Exatamente. Então, é importante dizer, porque não é que é isento, né? O fundo ele é tributado de forma diferida, né? Você paga lá na frente, né? A tributação ela ocorre depois, né? Exatamente. Ela é diferida e, ainda assim, com relação à pessoa física, tem essa benesse da isenção. Isso. Então, essa ideia da isenção é boa porque ela é um incentivo para você investir em fundos. Certo? Então, a Marcela já nos ensinou que eu não vou perder dinheiro. É isso, Marcela? Não vai perder dinheiro, não vai perder dinheiro por conta dessas questões, mas é lógico que está sujeito a perder dinheiro se o resultado do investimento não for ao esperado. Então, se o imóvel desvalorizar lá na frente, se por exemplo, fundos que possuem lá como retorno a alocação desse imóvel que vai ser construído, se isso não se efetivar da forma como esperado, evidentemente que há um risco de perder dinheiro, que é o risco do investimento, que eu estou deixando claro que é assim, não tem pedras no meio do caminho, no sentido de que se o fundo tem que responder por alguma coisa, se existe algum impacto patrimonial por outros aspectos dentro desse fundo, esse capital é protegido. E só porque eu abri aqui o chat, eu também vi outra pergunta, né? Na verdade, o complemento da pergunta, se no caso do investidor, ele pode, né, se existe uma execução contra o investidor, se esse capital ele é penhorado, isso aí é uma questão bem complexa, mas que a jurisprudência já discute no sentido de que as cotas podem ser penhoradas, mas as cotas não são dinheiro, né? Então, é possível que você penhore as cotas
naquele fundo de investimento, mas não que você retire aquele dinheiro que foi investido para pagar uma dívida. Então, caso eu seja investidora dentro de um fundo, eu tenha, né, seja na minha pessoa física, sujeito passivo aí de uma execução, e venha ocorrer essa penhora dentro desse meu investimento, as minhas cotas vão ser penhoradas, mas isso não vai retirar do fundo o dinheiro, né, correspondente a elas para que se pague a minha dívida. Tá? Acho que essa era a pergunta, espero que tenha ficado claro, mas se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que eu complemento. Ao meu ver, está claríssimo, Marcelo, muito, muito claro. Né? E agora vamos sair do fundo, que acho que é um investimento muito chique, e vamos para o velho e bom SCP, né? Que é aquele imóvel que você investe com o dinheiro que você tem e acaba recebendo lá na frente uma sala, um conjunto de salas, um apartamento, conjunto de apartamentos, um andar, etc., a depender do seu investimento. Esse investimento tem uma segurança igual ao fundo imobiliário ou ele é bem mais arriscado? A SCP ela é uma forma, né, de sociedade. Ela, apesar de não ter a personalidade, não ter personalidade jurídica, natureza jurídica de personalidade, né, não tem que registrar na junta, ela é uma associação, né, uma forma de sociedade entre pessoas que tem como característica duas modalidades de sócios, que são os sócios ostensivos e os sócios participantes, né? O interessante dessa modalidade de sociedade é que os sócios ostensivos, o sócio ostensivo, no caso, muitas vezes é uma incorporadora, isso ocorre, né? Ele é quem de fato aparece no negócio, e os sócios participantes, né, que antes até eram chamados sócios ocultos, mas hoje em dia essa nomenclatura já mudou, eles ficam de fato, eles não aparecem. Então, o nome desses sócios, eles não entram em qualquer contrato, não entram, eles não constam como sócios, eles ficam lá, geralmente têm a natureza de investidor, sem aparecer. Isso traz, né, uma segurança a partir do momento que o nome desses sócios não está envolvido. É lógico que ele não tem essa proteção, o fundo ele por toda a sua regulamentação, né, regulamentação pela CVM, enfim, tem toda uma estrutura de proteção, né, uma estrutura mais robusta, mas a SCP também, por esse aspecto que eu trouxe, traz essa característica de proteção. A partir do momento que os sócios, que seriam os investidores que entram na condição de sócios participantes, eles não aparecem nos negócios, né? O nome deles fica lá de forma oculta dentro dessa sociedade, e é um contrato, e todas as condições de investimentos e resgates, eles são estipulados dentro daquele contrato da SCP, né? Então, ela é uma forma simplificada, quando a gente compara com fundo, mas também tem essa proteção, o que é bem atrativo, né, para os investidores. Agora, isso é uma pergunta para os dois, aí, tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista civil, né? Eu tenho um imóvel, uma casa grande, e aí vem uma incorporadora e fala, olha, eu vou comprar essa casa e vou montar um prédio. Aí fala, ótimo, o que você vai me pagar? Eu vou te pagar, sei lá, do valor do terreno, 1/3 para você à vista, e os 2/3 vai ser como participação na SCP, você vai ter tantas unidades no prédio. Quando ele me promete isso, eu faço um contrato eu participo como investidor nesse contrato de SCP. Se o prédio não vingar, o que eu recebo? O contrato de SCP, ele tem como não existe, né, esse não é uma modalidade de investimento que a lei rege, né, não existe uma regulamentação, fica muito a cargo daquilo que se pactuou dentro do próprio instrumento, né, dentro do próprio contrato. Então, é difícil a gente, não sei se eu não consigo colocar aqui uma regra geral, o que ganha, o que não ganha, porque eventuais ressarcimentos, eventuais resgates, geralmente eles constam lá dentro dentro do pactuado nessa modalidade de contrato. Então, esse é um caso mais complexo, como a gente não tem um embasamento legal forte para essa modalidade, dá uma liberdade muito grande para que se determine em contrato como essas questões vão ser resolvidas caso ocorram, né? Eu não sei te dizer. Então, eu não recebo.
Em bom português, eu não recebo. Tudo isso para basicamente falar isso. O sócio participante, ele tem que ficar, se resguardar, ele tem que procurar ali na hora da formatação do contrato, criar mecanismos, cláusulas que com garantia. É uma sociedade contratual, né? Uma sociedade contratual. Eu perco a garantia do imóvel, porque no momento que eu incorporo, eu transfiro o imóvel para a incorporadora e o meu imóvel, ela precisa ser dona do imóvel para incorporar o edifício e ela me promete uma unidade. Mas se ela não me pagar, eu não tiver outra garantia contratual, que normalmente não tem, eu não recebo. Então, o investidor em SCP tem um risco maior do que o investidor de fundo. E a tributação, como é que faz, Renato? É uma permuta, não é permuta, é dação, o que é? Não, a tributação é na própria SCP, né? Tem CNPJ próprio e ela é tributada com contabilidade própria e os resultados da SCP que são distribuídos aí para os sócios, né? Para os participantes também, no mesmo formato das demais sociedades, até hoje, como distribuição de lucros e dividendos, né? Mas eu vou receber imóvel, não vou receber dinheiro, vou receber unidades imobiliárias, vou receber ou andar, ou apartamento, ou conjunto comercial. Quando eu recebo, eu pago imposto, pessoa física? Você vai fazer apurar o lucro imobiliário. Apurando o lucro imobiliário, você vai ter que recolher o imposto, sim. Então, ele é mais custoso do que a modalidade de fundo imobiliário para a pessoa física. Ele tem essa questão da apuração do lucro imobiliário, né, que varia de acordo com o valor do imóvel, com a data que adquiriu o imóvel, é a diferença entre o que você tem por esse imóvel declarado e aquilo que efetivamente ele foi negociado no mercado. Existe aí uma exceção que não se aplicaria aparentemente nesse caso, né, que é a isenção do lucro imobiliário na hipótese aí do vendedor comprar um novo imóvel de valor superior, né, ao que ele vendeu e investir todo esse capital. Aí ele tem dentro de 180 dias, né? Então existe essa isenção, ele pode se aproveitar disso uma vez a cada 5 anos e acaba sendo aí um atrativo também para a pessoa física que quer investir no mercado imobiliário. Mas tem essas limitações aí com relação ao tempo de uso. Aliás, você só pode usar uma vez a cada 5 anos, e você tem que comprar o imóvel residencial, esse imóvel tem que ser comprado com a totalidade do valor que você obteve na venda, porque se você deixar uma parte do ganho de fora, essa parte é tributada com ganho de capital. Então, existe aí esses pormenores aí na apuração do lucro imobiliário nesses casos. Então, mas eu teria que fugir para uma permuta, então, para não pagar imposto, é isso? Teria que ser por aí mesmo. Porque aí eu teria que permutar um terreno por algum imóvel que a construtora me desse. Essa permuta tem uma questão polêmica ainda, né? Ela não está muito resolvida aí em termos de tributação, principalmente quando existe a torna, né? Mas é importante que a gente diga que esse é um investimento que apura imposto, assim como também o dos fundos, mas além de apurar o imposto, quando você recebe a unidade, você precisa ver se esta unidade é tributada em função de você ter permutado o imóvel, certo? Você permuta o terreno por unidades. Essa é uma discussão que ainda não está resolvida. Pelo menos eu entendo que não. Como é que você vê isso? Olha, eu sou um pouco mais cético com relação a isso, né? Então, se existe a diferença de valores e existe aí o ganho de capital, o lucro, eu estou achando que eu vejo como mais difícil sustentar a não tributação nesses casos. Tá muito bem. Você vê que não tem pergunta fácil, né? Para vocês. Pelo menos não é essa a ideia.
Agora, e o build to suit, Marcela? O build to suit é um negócio interessante porque você é uma construção para você, né? Para se adequar a teu negócio. Isso é muito feito no varejo, né? Eu construo e te alugo, né? É isso? Como é que funciona isso? É uma modalidade de locação, né? Diferente do que a gente tem falado aqui de aquisição, né? De compra. Essa modalidade ela entra como uma locação, inclusive tem previsão lá na lei das locações, né? Ela é mencionada, essa possibilidade lá nas leis das locações, e diz respeito justamente a isso. A locação encomendada, basicamente. Então, a gente pode falar que ela ocorre quando o locador ele investe naquele imóvel para adequá-lo ao seu locatário. Então, isso é muito comum para fábricas, a gente vê muito no varejo. Então, são imóveis que precisam de algumas características especiais, e esse contrato é feito de forma que o locador ele adeque o imóvel, deixa o imóvel estruturado, né? E o locatário ele recebe esse imóvel da forma como, dentro dos moldes do que ele precisa. Então, assim, evidentemente que existe um investimento por parte do locador inicial maior, né? Só que também é um contrato que traz aí algumas peculiaridades, diferente dos contratos convencionais de locação comercial, justamente para proteger, né, toda essa relação aí feita, vamos dizer, sob encomenda pelo locatário. Então, a gente observa algumas diferenças no que diz respeito à possibilidade de denúncia do contrato, né, são mais rigorosas, até com relação à remuneração desse locador. Então, ele tem algumas diferenças importantes, justamente para proteger, né, para resguardar esse locador que acabou fazendo um investimento inicial importante, né, no imóvel. Eu acho interessante de trazer esse tema para a live, porque apesar de ser muito utilizado, a gente não vê muita discussão no judiciário, até muitas questões, até pelos próprios comentários que abordem isso, né? Mas acaba sendo uma modalidade de locação peculiar por conta desses aspectos, né? Então, ela reflete, de alguma maneira, aí nas relações jurídicas das partes. Entendo. Agora, quem, afinal de contas, constrói? É o inquilino que constrói no imóvel do proprietário, ou é o proprietário que constrói para o inquilino, ou é um terceiro que constrói para os dois? É um proprietário, ele é incumbido da parte da construção e adequação do imóvel, né? Não necessariamente um terceiro. O proprietário ele tem como obrigação entregar o imóvel nos moldes requeridos pelo inquilino. Então, essa obrigação, e inclusive os custos, são do proprietário. Então, quem ganha com isso? Pode falar, Renata, desculpa. Não, que normalmente esse tipo de relação é usado para grandes empresas que querem construções específicas, que atendam às necessidades, e aí justamente por isso elas preferem não alocar o capital dela na construção, de uma sede, por exemplo, ou de um galpão, e preferem fazer esse tipo de contratação para pagar a locação, né, para o proprietário, né? Então, é um contrato mais fechado, e existe até o risco depois, né? É uma relação até diferente, porque esse imóvel ele não é um imóvel de fácil negociação no mercado, nem para venda, nem para locação. Então, por isso que precisa garantir aí uma segurança para o proprietário, na medida em que ele optou por investir, por construir, então tem que ter um contrato bem feito para garantir minimamente o retorno de tudo que ele fez. São contratos de longo período, normalmente para grandes empreendimentos, né? É assim que eu vejo essa figura. Exatamente. Mas o retorno é para quem, então? Só para eu entender. Quem ganhou com isso? O locatário, o locador ou um terceiro? Não, eu acho que um terceiro não. Eu entendo que ambos ganham. A partir do locador, por ter, né? São locações que geralmente têm preços elevados, tem algumas garantias contratuais, multas expressivas em caso de denúncia do contrato por parte do locatário, e também o próprio locatário que ganha a partir do momento que ele não precisa fazer esse investimento ele mesmo na própria sede, como o Renato bem colocou, né? Ele é permitido para ele não fazer esse investimento, só que ao mesmo tempo existem aí algumas questões
contratuais em que ele fica amarrado por conta desse investimento feito pelo locador, né? Então, acho que, como toda, né, relação jurídica que busca-se, né, cada parte, evidentemente, ganhar naquilo que lhe convém, é um negócio em que ambos ganham dentro daquele propósito que eles buscam. O locador, né, por conta dessas questões, né, por conta das proteções contratuais que lhe são permitidas, pelos valores, né, da locação que são diferenciados nesses casos, por conta de toda essa preparação que é feita, e o locatário, a partir do momento que ele pode usar aquele capital para suas atividades de outras maneiras, que não os gastos com a construção de sua sede, compra de terreno, adaptação do local e tudo mais. Então, se ele deixou de pagar INSS dos empregados, o locatário fica responsável por isso, Renato? Não, não fica não. Não fica não. A responsabilidade aí é do proprietário, né? Ele que é a relação, ele que compõe a relação aí junto com o empreiteiro, no caso, né? Tá. Então, o imóvel ele tem uma valorização em função da construção. Quando eu falei terceiro, eu estava pensando assim, se eu quiser investir numa construção de build-to-suit, eu posso colocar uma parcela do aluguel para a remuneração do meu investimento? Essa é uma excelente pergunta. Não sei se eu entendi muito bem o caso prático, mas eu entendo que uma parcela do aluguel a ser recebido para... Desculpa, doutor, você pode formular a pergunta que eu acho que eu não entendi. Não, é assim, eu ganhei na Mega Sena, aliás, nem apostei ainda, mas vou ganhar. Tenho dinheiro, aí o Renato tem um imóvel. Certo. Você vai alugar. Tá. Eu falo, Renato, eu vou te dar o dinheiro para você construir, mas eu quero ter uma remuneração sobre o valor do aluguel. Então, uma fração do valor do aluguel você vai me pagar. Eu posso estabelecer isso como uma remuneração do investimento imobiliário, ou seja, como se fosse uma parcela do aluguel que vai vir para mim todo mês, até eu ter a rentabilidade desse investimento, porque são investimentos a longo prazo, né? Então, eu faço aluguel para 15 anos, né? Então, imagina se um negócio não dura 15 anos, o que eu fico como investidor? O que eu ganho? Sim, entendi. Agora entendi. Eu não vejo nenhum impedimento, não, para que isso ocorra. Não vejo nenhum impedimento. É lógico que a gente teria aí uma terceira relação, né? Locador-investidor e locador-locatário, né? São duas relações diferentes, mas eu não vislumbro nenhum impedimento para que isso seja efetivado. Não sei se o Renato pensa diferente. Não, eu vejo que é até uma garantia, né? Uma vez que, exceto em caso de vacância, né? Que a gente até viu agora bastante durante a pandemia, muitos imóveis de alto padrão, imóveis grandes, industriais, comerciais que ficaram desocupados, né? Exceto nesses casos em que esse risco ocorre, a vinculação da remuneração ao aluguel, ela é bem viável, sim. Vejo como bem viável. Muito bom. Então, a questão do investimento, voltando para o negócio de investimento, a gente está observando que nesses imóveis comerciais ou de aluguel, ou até de hotéis no setor de turismo, vem crescendo a multipropriedade, né? E como uma modalidade de investimento. E a multipropriedade é atrativa porque você não faz um investimento na compra de um imóvel inteiro, mas você compra uma fração desse imóvel. Como é que funciona isso? Isso é regulado? Não é? Isso tem alguma garantia para o investidor, Marcelo? Multipropriedade é interessantíssimo. Ela tem alguns dispositivos no Código Civil, foi incluído lá, recente, não, de uns tempos para cá. Então, ela tem, sim, regulamento, ela funciona, mas ela tem muitas controvérsias. Hoje a gente já entende ela um pouco mais consolidada, então ela já foi muito debatida no judiciário sobre se a gente estaria se tratando de um direito real, um direito pessoal, se quem investe nessa modalidade de
multipropriedade, ele é proprietário do imóvel, ele é proprietário de uma fração de tempo, como isso funciona? É um tipo de contratação que era muito controversa, né? E de fato, o judiciário ele teve que trabalhar bastante para definir alguns conceitos. Hoje, a gente tem um posicionamento no judiciário de que as multipropriedades elas são consideradas um direito real. Não afirmo que isso já é consolidado, mas é bem majoritário, então entende-se pela multipropriedade como um direito real, e nada mais do que várias pessoas proprietárias da mesma fração, da fração de um mesmo imóvel. Então, basicamente, esses contratos eles são muito comuns até em redes hoteleiras, casas de veraneio e tudo mais, em que várias pessoas adquirem, né, uma fração desse imóvel, elas têm, né, o que a gente chama de fracionamento de tempo de uso, então dentro desse condomínio, considerado um condomínio, né, ele é estipulado qual é o tempo de uso para cada um daqueles proprietários, então tudo isso é regulamentado, e eles, na qualidade de proprietários daquela fração, eles respondem, né, como tais. Então, eles exercem seu direito de propriedade, exercem o direito de uso, gozo e fruição dentro daquela fração de tempo que é estipulada nesses casos, mas também existe a possibilidade de que esse imóvel, vamos dizer assim, que é compartilhado, ele seja atingido em caso de alguns problemas por parte de alguns proprietários. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui, que foi talvez uma das grandes discussões mais recentes na jurisprudência, era sobre a possibilidade de penhora de um imóvel, né, que é objeto de multipropriedade, em casos de dívidas de um dos seus proprietários. Então, isso, evidentemente, que foi objeto de discussão, né, longas discussões em alguns casos, mas que o judiciário entendeu que não é possível a penhora deste imóvel, mas sim, então, evidentemente, se você, como coproprietário, vê esse imóvel penhorado por conta de uma dívida de algum outro coproprietário, você tem direito de embargar dentro desse processo de execução para requerer a liberação do imóvel. Isso é uma decisão importante, que dá uma segurança, né, para quem busca investir, né, nesse tipo nessa modalidade de contratação, mas que tenha insegurança, porque muitas vezes os proprietários nem se conhecem, né, nem sabem quem são, e existe esse risco de ter o patrimônio abalado por conta de algum ato de algum outro coproprietário, mas isso a jurisprudência já afastou. Então, isso torna um pouco mais seguro esse tipo de investimento. Me conta aí, é um condomínio, afinal? Eu sou tão proprietário, pensando aqui na nossa audiência, nós temos várias Brunas Bertes que são donas de uma casa, né? Cada um é dona de uma janela, de uma porta, do telhado, do jardim, ou são todos donos da mesma casa e o mesmo terreno. E aí uma Bruna briga com a outra e elas resolvem separar. Extingue o condomínio? Eu posso propor uma ação de extinção de condomínio, Marcela? Eu sei que você vai ficar brava comigo pela pergunta, mas releve. Bom, não fico brava de forma alguma, muito pelo contrário, sempre legal trazer esses pontos mais polêmicos. Sim, é considerado condomínio, existem aí geralmente, algumas modalidades, né, dessa multipropriedade, mas sim, cada parte tem uma fração daquele imóvel, né? Então, é um condomínio, muitas vezes as partes têm, como a gente até bem conversou um pouco antes, são donas de uma fração do imóvel, então várias pessoas donas de um quarto de hotel, enfim, com essa ressalva aí de divisão de tempo, né, de fração de tempo, cada um podendo utilizar, sim, da forma como for. Agora, se existe algum desentendimento, né, entre os próprios condôminos, né, dessa modalidade de contratação, se é possível entrar com uma ação de condomínio, isso é uma pergunta interessante. Eu entendo que sim, mas geralmente nesses contratos existem regras estipuladas para diversos tipos de conflito. Então, a gente não vê isso muito na jurisprudência, né? Aliás, eu não me deparei com nenhum caso nesse sentido, justamente porque eu acredito que dentro dos contratos existem as regras e soluções para eventuais conflitos entre os condôminos. Essa é a minha opinião. Então, como tudo é polêmico, né? Eu vou te dizer, pelo raciocínio de matrículas separadas, a Bruna pode brigar com outra Bruna, mas ela não pode extinguir o condomínio, ela tem que vender a matrícula dela, porque é o mesmo
O meu negócio é que eu brigar com o meu vizinho de baixo aqui. Eu vou brigar com ele, eu não vou mais cumprimentá-lo no elevador, mas eu não posso exigir que ele venda a propriedade dele. Ao contrário do timesharing. Timesharing, eu concordo. Você tem uma propriedade, você tem um compartilhamento de uso. Nessa questão, veja, estou jogando isso para vocês, porque se eu tenho uma matrícula individualizada, eu também posso vender e apurar ganho de capital sobre essa matrícula, muito embora ela não esteja, vamos colocar, dividida por metro quadrado. É uma coisa interessante. Eu não sou dono da janela e o Renato é dono da porta. Eu sou tão dono da janela quanto o Renato, mas não é um condomínio como a gente conhece do direito civil, que nós todos somos donos da mesma mesa, né? Não tem como dividir a mesa, tem que vender a mesa para dar o dinheiro para a gente. E aí seria extinção de condomínio. Então, é uma coisa interessante, porque ela traz uma novidade. Como é um instituto estrangeiro, ele conflita em alguns pontos com a nossa visão. Agora, para fins de imposto, Renato, vale o todo do apartamento ou vale só a minha fração de uso? Porque é interessante, é uma fração que como é uma multipropriedade, eu tenho uma matrícula separada, mas eu não tenho, vamos dizer, eu não tenho como vender, senão vender dando direito de utilização desta multipropriedade. Pago sobre o quê? Olha, você está falando do imposto sobre o ganho na venda. Exatamente, vou vender. Eu briguei com a Bruna e vou vender. Entendi. Seguindo aí o seu raciocínio, com o qual eu compartilho, uma matrícula autônoma, discriminando exatamente ali o seu direito ao que de fato você tem a propriedade. Na venda disso, você também vai ter que apurar o ganho de capital. Mas qual é o ganho de capital? O ganho do imóvel ou o ganho do que eu paguei pela multipropriedade? Olha, porque eu vendo... Não, o ganho em cima da sua parte, né? Eu tenho para mim que, uma vez que é individualizado, inclusive com relação ao valor de aquisição, o valor de ganho, o valor a ser apurado de ganho, tem como base o valor da sua parte, não o valor total do imóvel, até porque você não tem a disponibilidade sobre a totalidade do imóvel. Deixa eu entender. Então, eu vendo, eu comprei por 1 milhão e vendo por 1,5 milhão. É esse valor de aquisição menos o valor de venda, é o valor que é a apuração do ganho de capital, e não o valor de imóvel. Eu penso que sim, uma vez que houve aí essa individualização das matrículas, né, e dos direitos por consequência. E aí o ITBI, para que eu pago? Sobre o quê? Sobre o valor de referência ou o valor da transação? Tem que ser o valor da transação, né? Essa é uma discussão interessante que tem no ITBI, né? Tudo hoje... É uma série de perguntas que são bem delicadas, mas, claro, a gente está aqui especulando, porque é um instituto novo, né? E até me perdoe se eu estou fazendo muita pergunta chata, mas aqui como é um negócio importante, a gente tem que falar, bom, e se eu não pagar nada? Eu entrei no imóvel e não paguei nada, não estou pagando IPTU, não estou pagando condomínio, tudo é fracionado entre nós, né? Os condôminos dessa multipropriedade, eu não pago nada. Eu posso ser expulso desse condomínio? Pode me colocar para fora? Olha, colocar para fora, eu não vou me arriscar a responder, vou deixar para a Marcela, mas você pode ser cobrado aí solidariamente em razão do possível interesse comum no objeto aí do fato gerador, é um raciocínio que pode acontecer aí, né? Então, porque, veja, se eu não estou pagando nada, vocês vão falar, pô, Fernando,
Você exagerou na folga. Vocês podem me colocar para fora? Marcela, pode falar sem piedade. Olha, hoje essa pergunta está boa, né? Bem complicada. Eu entendo, dentro dessa questão, é impossível não fazer uma analogia com as relações de condomínio comuns, né? Tendo em vista que a gente está falando aqui de responsabilização individual, aí eu peço até que vocês me corrijam, né? Eu tenho um pouco de medo de entrar muito no âmbito da questão da responsabilidade tributária por não ser minha área, mas eu entendo que não teria, né? Argumentação para que se coloque esse condomínio para fora, tendo em vista que as responsabilidades são individualizadas, pelo que eu entendi do que a gente falou aqui, tá? Mas, e de fato, para que se coloque um condômino para fora, isso não é algo muito fácil de ocorrer, então meu palpite seria de que não é possível, mas é óbvio que o tema é polêmico, e a gente está sempre aqui disposto a repensar e rever nossa posição, já que não existe... Mas eu posso impedir que ele use? Eu falo, você não está pagando, Fernando, você não está pagando nada. Ah, sim, eu não isso quero que sim. você use a piscina, Isso não sim. quero que você use o salão de jogos, não quero que você use nada, isso é aliás, nem usar o apartamento no seu tempo disponível. Sim, isso é mais viável, isso é possível, sim, isso inclusive ocorre. O condomínio inadimplente, ele sofre aí algumas restrições nos seus direitos, mas com relação a obrigá-lo a se retirar do condomínio, vender a sua participação, eu entendo que isso é mais complexo, eu diria que não é possível. Porque tem uma discussão aqui na jurisprudência, que é tudo muito novo, né? Que o condomínio poderia adjudicar essa parcela do uso compartilhado, né? Porque eu tenho uma fração do imóvel, tenho matrícula independente, mas as despesas são comuns. Então, como é um condomínio, eu poderia tomar essa unidade que você tem. Pensando agora no condomínio tradicional, né? Então, do condomínio inadimplente das obrigações gerais. Então, aquilo que é rateado, né? E o que eu tô aqui aprendendo, na verdade, né? Com esse debate. Se o condomínio é rateado e você não paga, eu posso colocar a tua unidade à venda, posso penhorar a tua unidade e posso colocar você para fora, leiloar a unidade, e essa unidade, então, passa a ser adjudicada pelo condomínio. Ela pode ser adjudicada. Então, o condomínio fica com uma unidade e depois ela vai ver o que vai fazer. Essa unidade, ela tem um tempo de uso. E aí tem a questão do IPTU também, né? Mas o IPTU é mais complicado ainda, porque o IPTU ele é por matrícula rateado, né? Mas ele é do condomínio. E aí você também cobra como se fosse uma área comum, vamos dizer assim, né? O IPTU da área comum. Claro que a gente prometeu que não ia explorar isso aí. E as badaladas da igreja aqui do lado salvaram todos nós desse incômodo de seguir discutindo temas tão fascinantes. Mas eu vejo que a gente tem bastante para trabalhar nisso e desenvolver dentro do que é o interesse dos nossos colegas, dos nossos amigos que estão aqui presentes, nos ajudando nessa tarde aqui, de quinta-feira. Então, eu só responderia a pergunta do Paulo Neme, aqui disfarçado de Bruna Berti, que está querendo saber se a gente... O que é isso? Deixa eu ver aqui o que eles perguntou, só para... pode ser cobrado o débito e alienar a participação, podendo também ser adjudicado? Pode. Pelo menos eu acho que é o que eu tiro desta nossa discussão. Pode sim, Paulinho. Ótima pergunta. E aí, com isso, a gente encerra nosso debate aqui, nossa live. Adorei falar com vocês aí, Marcela, Renato, vocês são ótimos aí, são bons de jogo. E vamos seguir nossas lives. Um abraço para vocês, abraço a todos. Obrigado por esse dia. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, boa tarde a todos e muito obrigada pela presença.